Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do CEPMM. Tá certo aí? Beleza. Gente, vamos lá. Como todos vocês sabem, esse momento aqui é um momento muito significativo para todos nós. É um momento que a gente consegue conversar sobre algumas coisas que nós aqui na casa julgamos importante. Então, aonde você estiver, que você possa receber boas energias, abrir o seu coração e a sua mente agora, para que Deus e toda a espiritualidade esteja junto de você, levando pensamentos, sentimentos e coisas boas. Então, vamos fazer uma oraçãozinha para que esse momento se inicie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, os temas normalmente que a madrinha e a espiritualidade traz para nós são momentos de muita reflexão. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha relação com o compromisso. Por que eu estou falando da minha relação com o compromisso? Normalmente, alguns temas a gente tenta trazer algumas questões de conhecimento, não só da casa, mas também de como a gente enxerga as coisas aqui dentro e a gente tenta discutir com vocês essas situações. Porém, nesse ano, na verdade, né, que se iniciou, a madrinha colocou alguns temas. Na semana passada o Rafa falou um pouquinho sobre a dor. Quem não assistiu tá no Instagram gravado, e a relação que ele entende em relação à dor, e foi muito significativo entender a visão não só do Rafa, mas muita gente contribuiu em relação a isso. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a minha relação com o compromisso. A palavra compromisso, principalmente quando a gente fala de religião, é algo muito forte, né? Mas eu vou tentar falar um pouco de como eu enxergo isso e o quanto isso foi importante na minha caminhada aqui dentro da casa, nesses 13 anos de CEPMM, e como aqui dentro da casa isso é tratado. Eu entendo compromisso como uma ação, né, que nós temos com algo, com alguém. A gente tem compromisso afetivo, a gente tem compromisso com o trabalho, nós temos compromisso com amigos, compromisso de horário, compromisso com o trabalho. E durante muito tempo, eu acho que minha mãe me ensinou assim, e eu aprendi na vida a caminhar com respeito ao outro em relação ao que eu me comprometo, né? Então, se eu combino algum horário com alguém, eu sou uma pessoa que gosta de cumprir horário. Se eu combino de encontrar alguém, ou de fazer algo com alguém, ou de saber que eu preciso estar lá junto dessa pessoa, porque eu fiz esse compromisso, eu gosto de cumprir. E isso sempre foi muito importante para mim. Só que durante um tempo, e hoje eu percebo isso, que eu fiz muito pensando no outro. Sempre o que o outro às vezes ia pensar, se eu não cumprisse, né, com o que eu combinei. E isso durante um tempo foi algo que eu fiquei muito no automático, sempre tentando colocar como se isso fosse uma qualidade muito forte minha. Só que isso ao mesmo tempo me ajudou a entender hoje algumas questões espirituais, e aí eu vou tentar chegar lá com vocês, tá? Tentar compartilhar isso. Então, se alguém quiser durante a live aí compartilhar, mande pra gente conversar um pouco sobre. Quando eu iniciei na casa, a casa estava em construção, né? A madrinha e o padrinho tinham acabado de decidir que o centro seria um centro de atendimento às pessoas. E eu entendi que eu queria fazer um compromisso espiritual, era algo importante para mim, era um pilar da minha vida que eu queria complementar. E aqui dentro do CEPMM foi onde eu encontrei esse caminho para mim, onde várias respostas foram dadas para dúvidas que eu tinha a nível religioso. Aquilo que eu acreditava foi respondido, aquilo que eu não acreditava também foi explicado, e aí eu decidi fazer esse compromisso com a casa. Quando a gente fala de compromisso, a gente precisa entender com quem eu estou me comprometendo, e às vezes pode ser comigo mesmo.
e quais são as regras do jogo para isso, né? E existem regras dentro da nossa casa, de horário, né, de comportamento e do que a gente precisa fazer para conseguir seguir isso. Só que até então não era tão claro para mim o quanto eu estava tendo um compromisso com a espiritualidade. Normalmente a gente fala a minha espiritualidade, aquilo que eu sentia como minha espiritualidade. A responsabilidade é muito diferente, porque eu me sentia responsável pelo compromisso e às vezes me cobrava muito para que aquilo que eu estava predisposta a fazer fosse feito de uma maneira muito correta, de uma maneira muito perfeita, que eu entregasse tudo muito bem feito. E quando isso não saía, na visão das outras pessoas, né, as minhas ações na visão das outras pessoas não saía bem feito, eu ficava muito mal, eu me cobrava muito, eu não aceitava que eu pudesse errar. Fiz o compromisso de fazer um bom atendimento com os guias, por exemplo, e isso não acontecia da melhor maneira possível, ou a pessoa, sei lá, não saía satisfeita, ou não saía feliz daqui, eu me sentia muito mal. Porém, o compromisso ele tem uma relação a nível religioso com o lado pessoal, com o lado da nossa vida muito grande. A gente às vezes precisa se abdicar de muita coisa para que a gente consiga se dedicar a isso. E isso acontece em várias religiões, né? Isso acontece em várias doutrinas, seja ela evangélica, seja ela budista, seja ela, sei lá, do candomblé, né, catolicismo, etc. Então, tem os horários, tem os rituais, tem todas as regras da forma como elas funcionam. E eu lembro que eu me sentia muito culpada e muito dividida quando eu comecei a faculdade, porque eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia para a faculdade e o centro funciona durante a noite, né? E eu ficava muito preocupada com o fato de ter um compromisso aqui na casa e não cumprir com esse compromisso. E quando eu comecei o desenvolvimento mediúnico, eu saía da faculdade 9h30 da noite, vinha para o centro, o trabalho estava na metade, né? E aí eu chegava aqui, às vezes tinham muitas pessoas esperando para conversar. E isso foi muito importante nesse processo de dedicação ao compromisso, por mais que naquela época, hoje eu entendo que muita coisa foi no automático e foi na pressão de cobrança que eu fazia comigo mesmo. E por que eu tô falando dessa cobrança comigo mesmo? Porque a espiritualidade da nossa casa, ela nunca foi 8 ou 80, ela nunca me ameaçou. Se você não cumprir com isso, você vai sofrer com aquilo outro. Até porque eu acredito que esse tipo de ameaça não funciona. Mas eu me cobrei muito. E eu chegava aqui 9h30, 10 horas da noite, tinham, sei lá, 5, 7 pessoas esperando para conversar com os guias que eu recebo. E eu ficava às vezes até meia-noite. Então foram 6 anos dessa forma. 6 anos com o compromisso que eu assumi pra mim que aquilo era importante. Como eu disse pra vocês, foi um momento na minha vida em que hoje eu entendo que eu fiz muito no automático, na cobrança do que as pessoas poderiam pensar ou a própria espiritualidade poderia pensar por não cumprir esse compromisso, caso eu faltasse, caso eu não estivesse aqui. E eu achava que alguma coisa poderia acontecer comigo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou compartilhando essa história? Muitas pessoas às vezes procuram o centro, e aí eu vou falar obviamente da nossa experiência, mas eu sei que isso acontece em outras casas religiosas, com o objetivo de um caminho, com o objetivo de entender. Eu quero entender o lado espiritual, eu quero me preencher, eu quero fazer parte. E isso vira uma condição muito errônea na nossa cabeça, que só o fato de fazer parte da casa, de uma corrente, fazer parte de uma ajuda, é como se eu já tivesse... como que eu falo? Tipo, resolvi tudo. Resolvi tudo, já fosse a solução de tudo. Eu faço parte de um centro agora, então pronto, eu já estou cumprindo com o meu papel, não preciso fazer mais nada. E o compromisso, ele vai muito além disso. Não é me comprometer com a casa somente de estar aqui de corpo, porque às vezes a gente não está aqui nem de corpo e alma, a gente não consegue nem estar com a cabeça aqui presente, às vezes a gente está com tanta coisa acontecendo na nossa vida do portão para fora, que a gente não consegue estar aqui de corpo e alma, e isso é natural. Porém, com muito tempo de casa, eu comecei a perceber que aquela cobrança que eu fazia comigo era muito voltada ao melindre e ao orgulho, de querer entregar tudo da melhor maneira possível. E eu esquecia do meu propósito, eu esquecia de entender qualquer coisa, por mais que eu estivesse
cumprindo com o compromisso que eu fiz de atender as pessoas, e isso até hoje é um dos principais objetivos para mim, que me completam, porque é o momento em que eu dedico isso, o meu tempo, a outra pessoa escutar, conversar. Esse compromisso, quando você não entende o propósito, e aí dentro da nossa casa, por exemplo, já aconteceu muito, das pessoas entrarem, conseguem entender, não, eu preciso fazer parte, é importante na minha vida, mas a gente começa a ser confrontado dentro da casa como participante, né, como uma pessoa atuante, um membro do CEPMM. A espiritualidade, ela é muito sábia, ela sabe nas feridas. Então a gente começa a ser tratado, e não é ser tratado só mentalmente, sentimentalmente, não, é nos nossos comportamentos, é na forma como a gente reage às situações, em como a gente se relaciona, em como a gente cria expectativa, em como a gente coloca a religião num patamar de como se ela fosse a solução sem a minha ação. E aí eu comecei a perceber que eu vou falar fé, mas né, esse compromisso que eu tinha feito faltava propósito, porque em alguns momentos eu me doía muito quando eu era chamada a atenção, quando a espiritualidade chamava, ou que trazia para mim reflexões de como eu não estava me comportando bem comigo mesmo, e o quanto eu fazia isso para ser vista, para que as pessoas pudessem ver e falar, nossa, olha como a Andressa é comprometida, que gracinha, né? Olha como ela não deixa de fazer o que é importante, como se isso fosse me valorizar, sabe? Como eu quisesse preencher alguma coisa dentro de mim só pelo fato das pessoas me elogiarem, ou conseguirem enxergar que eu estava me dedicando a algo, não é místico, mas algo bonito, algo de Deus, né? Algo... E com as situações que eu passei na minha vida e com os desafios que eu passei na minha vida, todos os momentos em que eu pude contar com a espiritualidade, que eu fui apontada, né, com as situações em que eu estava enxergando as coisas de forma divergente do que eu precisava, pegada de vaidade, eu não aceitava que eu não conseguia fazer bem feito, né, e em alguns momentos as coisas não saíam como eu gostaria. E isso foi me colocando numa situação de pensamento de o que eu estou fazendo dentro da casa. E quando a gente é colocado de frente pra gente mesmo, a gente questiona até o porquê que eu fiz esse compromisso. Por que em algum momento, sei lá, um momento de rompante, de sentimentos fortes, de situações em que eu queria fazer parte daquela situação, ou de um trabalho, ou de um relacionamento, ou de uma casa espiritual, e não tem problema nenhum a gente falar, não estava preparado para esse compromisso. O problema é que a gente não consegue fazer isso. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o nosso ego, com o nosso orgulho, quando eu sei a me olhar, e aí eu vou falar me olhar no espelho, mas eu estou querendo dizer, não é a imagem, mas eu comecei a olhar as minhas ações, eu comecei a olhar o quanto eu estava indisciplinada comigo mesma, e o quanto aquele compromisso era só da boca para fora. E eu comecei a entender esse propósito, o propósito de desenvolvimento mediúnico, algo que muita gente questiona e acha que é fácil, é simples. Mas a mediunidade, ela vai além do que a gente consegue oferecer para na live. Mas normalmente a gente vai de encontro, e as pessoas que sentam para conversar com os nossos guias vai de encontro muito com os nossos problemas, com os nossos medos, com os nossos anseios, com o que a gente carrega, sei lá, de problemas familiares. E eu nunca deixei de achar que o caminho do compromisso era importante, porque o compromisso, eu nunca quis abrir mão disso, porque sempre foi um caminho de constância que eu tive na minha vida, e que, por mais que a resposta não viesse, sei lá, eu lembro quando eu estava na Algar, e eu fui promovida uma vez, e eu já queria uma promoção logo em seguida, e eu tive que esperar 4 anos para isso acontecer. E eu lembro que foi muito conseguir mais. Só que tinha um compromisso, mas faltava o propósito de entender o que eu precisava aprender naquele momento. E eu fui empurrando, assim, só cumprindo o que era teoria, mas esquecendo de praticar. Esquecendo de praticar o meu aprendizado dentro do meu trabalho, né? E aí eu falava, não, mas eu estou indo trabalhar certinho, eu estou indo no horário, eu estou fazendo o que eu preciso, eu estou entregando o que é preciso, por que eu não sou valorizada? Então, e aí nesse exemplo do trabalho, por exemplo, eu comecei a ir de encontro comigo,
eu não me valorizo, eu não consigo enxergar o que eu tenho de importante, o que eu tenho de bom, as minhas dificuldades. Eu dava um jeito de esconder isso. Então, o compromisso sem propósito, principalmente a nível mediúnico, ele coloca a gente num patamar de muita dificuldade de entendimento. E o processo mediúnico ele não é simples, porque a gente tem a tendência a querer incorporar, e sempre sobre a incorporação, que o espírito tome conta do nosso corpo e ele fale por ele sem que a gente esteja ali. Não, estou doando o meu corpo, o meu tempo e pronto, o guia que se vire. E não funciona assim. Quando você começa a entender o propósito, e principalmente a nossa casa trabalha muito com o eu. Normalmente as pessoas vêm aqui, eu preciso resolver um problema com uma pessoa. Beleza, você vai resolver o problema com uma pessoa, mas primeiro vamos tratar de você, primeiro vamos cuidar de você. E aí, com o passar do tempo, né, são 13 anos trabalhando, eu tive muitos, eu vou falar problemas, mas situações na vida em que muita gente me questionou. Mas você vai deixar de ir em tal lugar porque você tem que ir no trabalho? Você vai deixar de estar sempre? Sim, eu sempre tive essa atitude por acreditar que o compromisso era um caminho. Inclusive, isso é um ponto que a gente sempre conversa com as pessoas que vêm na casa, né? Hoje mesmo a gente estava falando, né, Maria, do agendamento das pessoas que às vezes procuram a casa, acham que agendam de vir e não vêm. E aí, quando voltam, querem ser atendidas na hora e esquecem que outras pessoas estão ali. E o compromisso ele não é só da casa, ele é também de quem está aqui buscando ajuda. E aí eu comecei a entender o meu propósito, o propósito do compromisso comigo. Não ia fazer sentido eu entregar tudo para casa, tudo para minha vida, para o meu trabalho, se eu não fizesse o compromisso de desenvolvimento pessoal, de passar a me enxergar, de passar a me entender e perceber o que eu tinha ou o que eu tenho de pontos a serem desenvolvidos, de reconhecer o que eu preciso melhorar. E aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer compromissos comigo, de acreditar não só no que a espiritualidade estava falando, mas também de acreditar no meu potencial, que eu podia resolver as coisas sem ter que sentar o tempo todo com a espiritualidade para perguntar o que eu tinha que fazer, porque a espiritualidade nunca respondeu o que eu tinha que fazer, senão não faz sentido o livre-arbítrio. Então, a nossa casa, isso sempre foi muito importante para mim, me fez pensar, raciocinar, colocar a razão junto com o sentimento, junto com a emoção, para conseguir tomar as minhas decisões. E com a maturidade, com o tempo de situações que foram acontecendo e que a espiritualidade nunca me livrou do aprendizado, mas eu sinto que sempre me protegeu e consegui entender o caminho, esse compromisso ele foi ficando mais sólido, mas também ele foi ficando mais leve. Algumas pessoas estão na casa como consulente, e isso acontece muito, há muitos anos. Tem gente que vem na casa como consulente há 2, 3, 4 anos, tem um papel mediúnico a ser desenvolvido, mas não consegue se comprometer na casa. E esses dias eu lembro que a espiritualidade estava conversando com alguém e essa pessoa falou, eu estou com muita dificuldade de saber qual momento eu preciso me vincular à casa. Eu quero estar presente, mas eu tenho medo. E o medo era o medo do compromisso. E o guia falou assim, toda semana se predispondo a conversar, a se tratar, a tomar um passe, né, a se permitir. Qual que é a diferença? O compromisso de estar aqui vai ser igual. Mas, quando o guia falou isso, eu entendi. E aí entra um outro ponto do papel espiritual. A nossa tendência, sociedade, do que a gente foi educado, é que a espiritualidade ou que Deus está aqui para nos servir. Então, o tempo todo, ou o que a casa que ela está fazendo, tem que estar ali dispostos a ajudar o tempo todo. E a espiritualidade, na verdade, ela está ali para ensinar. E quando você entende o compromisso com o propósito, passa a ter um respeito muito maior pelo trabalho da espiritualidade, porque eles não estão ali o tempo todo. Eles não estão ali para ficar servindo a gente. A espiritualidade me ajuda a achar um caminho para que eu consiga um emprego novo, para que eu tenha um novo relacionamento, ou para que meu relacionamento melhore, ou para que eu consiga parar de sentir o que eu sinto, e que as respostas venham prontas.
e que a verdade nunca deixou de ter o compromisso dela, principalmente com o horário, com a entrega, mas tudo com limite, tudo com respeito, tudo com ensinamento. Para que a gente também, a gente consiga entender o propósito. O que eu estou querendo dizer, resumindo e falando de forma bem ampla, né, sobre essa questão do compromisso, é o quanto o compromisso fica vazio quando ele não tem propósito. E aí, quando eu falo de propósito, a pergunta é, a nível religioso, a nível de Deus, a nível, sei lá, de energia, a nível do que você considera que existe essa força maior que criou o mundo. Alguma coisa faz você estar aqui na live escutando para que você comece a entender, ou para que você busque uma resposta de como você enxerga Deus, de como você sente a vida, de como você sente as energias e do que é a espiritualidade, do que é a reencarnação. Falando sobre isso, pensa aí, o que você entende que é o seu compromisso com esse lado espiritual seu? Vamos falar o lado espiritualista. Quantas vezes você já se comprometeu com isso? E qual que é o seu propósito quando a gente fala de Deus, ou de uma energia, ou disso que está acima de todos nós? E aí eu quero falar um pouco sobre o compromisso moral. E aí tem a ver com o que eu entendi do meu propósito. Eu comecei a refletir muito, depois que as coisas a nível mediúnico começou a fazer sentido nesse aprendizado, de me colocar como uma pessoa que precisava ir de encontro comigo mesmo, o que eu estava buscando a nível religioso? Por que eu rezava? Por que eu conversava com Deus? Por que esse era um compromisso que eu coloquei? E isso ficou muito claro quando a gente começou a estudar muito aqui na casa a linha do Evangelho, segundo o Espiritismo. E começou a falar muito, eu acho que isso foi em 2000, foi bem na época da pandemia, a gente começou a ler muito o Evangelho, né, madrinha? Eu não lembro, você me ajuda a lembrar? 2020 mesmo. 2020, que a gente começou a falar muito do Evangelho, estudar na sequência e falar muito sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. E começou a vir de encontro com a base moral, do que Jesus vem ensinar para nós, né? De como tratar as pessoas, de como alimentar os sentimentos, de como aceitar que nós temos milhões de defeitos e que a gente tem um lado negativo muito forte, que a gente tem muita dificuldade de aceitar de como o outro pensa diferente de nós, de que as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria, não acontecem na hora que a gente gostaria, o quanto nós julgamos as pessoas e o quanto a gente critica. Então, assim, foram situações de reflexão que eu comecei a colocar alguns propósitos para mim. Propósitos, não faz sentido eu buscar trabalhar para ganhar dinheiro e comprar as minhas coisas e ter uma vida relativamente boa se eu não estivesse bem, se eu não estivesse feliz comigo. Não fazia sentido eu passar 8 horas do meu dia trabalhando e depois vindo para o centro e ficando aqui mais 3, 4 horas se eu não estivesse feliz. Se eu não me enxergasse como uma pessoa boa ou como uma pessoa que levasse algo bom para as pessoas, que eu não pudesse sentir a vida. E eu estava vivendo num mundo de orgulho, sabe? De sobra do mundo e não consegui me reconhecer como uma pessoa que precisava desenvolver esse lado moral. E às vezes eu criticava muito as pessoas que não têm base moral, porque não foram ensinadas, mas eu também não me predispunha a ensinar aquilo que eu sabia ou que eu sei até hoje. E também não me permitia conhecer o que eu preciso fazer. Abrir mão de tanta coisa para poder aprender e não praticava. Então esse compromisso ele começou a fazer mais sentido com o propósito de que eu não quero desencarnar, eu não quero sair dessa vida sem levar aprendizado daqui. Eu não lembro de outras vidas. Tenho respostas da espiritualidade de coisas que já aconteceram. A gente já compartilhou outras histórias de outros guias, de histórias de outras vidas, madrinha já contou. Mas isso também não consegue explicar 100% racionalmente tudo que eu preciso aprender nessa vida, mas a gente sente os desafios. E aí
entra no que o Rafa falou, dói quando a gente vai de encontro com aquilo que incomoda, né? Eu sempre falo, quando a gente fala de dor, eu sempre brinco com aquela frase, bateu, doeu, pega que é seu. Se incomodou, né, a gente precisa tratar isso. E a tendência é fugir, é não entender a base moral, é não entender o que a gente precisa desenvolver. E esse propósito anda tão vazio a nível social que às vezes eu fico um pouco assustada de como as pessoas estão alimentando o egoísmo, assim. Eu falei de ano passado, eu lembro que a gente falou do narcisismo, que foi uma das lives que me marcou, porque às vezes a gente não acredita que as pessoas são capazes de serem tão egoístas, sabe? De não pensarem no outro. E isso é tão forte que em alguns momentos me entristece. De como a sociedade, de como as pessoas agem umas com as outras, de como não tem responsabilidade afetiva, emocional, de como não se preocupam. Eu quero acrescentar, o interessante sua fala, é porque hoje é muito comum a passada de pano. Né? Então, o que acontece? Hoje nós justificamos porque somos humanos. As pessoas têm dificuldade de assumir o compromisso, principalmente moral, porque o compromisso é um freio para as minhas impulsividades impensadas. O compromisso, dentro de uma base moral, ele vai fazer com que eu pense, com que eu raciocine. E aí, dentro do meu raciocínio lógico, eu consigo equilibrar os meus sentimentos, as minhas emoções com a lógica da vida. Então, o que acontece? Como a gente passa pano para tudo que é errado, para tudo que a gente está, tudo bem, estabelece que a pessoa, ela é insegura, ela é fraca, tá, você está vendo, é uma situação, mas existe uma saída para aquilo. Só que a passada de pano sempre justifica aquilo e a pessoa permanece naquilo. Então, o ponto mais difícil do compromisso é você realmente tentar mostrar isso para a pessoa. E geralmente quando você for fazer isso, você vai ser uma pessoa muito mal vista. Né? Às vezes até chamada de negativa, não entende, não compreende, não tem empatia. Não, porque o compromisso moral, e quando você aprofunda nele, junto com a espiritualidade, ele está te mostrando que isso precisa ser mudado, isso precisa ser refeito. E por isso que a nossa sociedade está patinando. Né? Então, você não pode passar no pano, você vai entender o problema e vai dar uma saída. Mas é preciso que haja esforço para isso. Senão, aquele ato, aquela situação, tudo vai se repetindo e a dor continua batendo. A grande dificuldade, é por isso que ninguém quer assumir o compromisso, porque sabe que vai ter que enfrentar isso lá no íntimo, ela sabe que ela vai ter que enfrentar. E aí ela não está com disposição para isso. Isso é consciente? O fato da pessoa saber que precisa, por exemplo, a nível espiritual. A pessoa sente. Agora é uma dúvida minha mesmo. A pessoa sente, sabe, tem oportunidade, sei lá, tipo, tá escancarado na porta dela, olha, aqui uma casa espiritual, ela sabe. E ela não se compromete. Mas ela não tem vontade ainda de mudança. Então é o propósito. Hã? É o propósito que eu falei. Não, mas ela não tem propósito. Ela não, porque ela não tem vontade de criar um propósito para ela. Ela não quer mudar, porque ela está delegando para os outros a solução do problema dela. Um dos 7 pecados capitais, que quase ninguém fala sobre ele, é sobre preguiça. A preguiça é uma coisa seríssima, porque a preguiça ela está atrelada a essa não vontade de mudança, porque isso é trabalhoso. A preguiça, muita gente às vezes só vê a preguiça de não fazer as coisas materiais. Mas um dos pecados capitais, que é sempre batido, inclusive da psicologia mais aprofundada, é exatamente essa inércia, essa má vontade em reorganizar a minha casa interior. Eu tenho preguiça de mexer com isso. Então, é uma coisa bem estrutural, é uma coisa que precisa ser vista de uma forma lógica e racional. O sentimento pode acompanhar a lógica e o racional, mas o racional não pode deixar de ser visto. Então, o que acontece? Quando há o confronto das minhas emoções e da lógica da vida, eu sempre vou optar pelas minhas emoções. Por quê? Porque é uma forma que eu tenho de escapar do confronto que eu vou ter que fazer com isso. Porque em relação a esse confronto, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Aí vem a passada de pano. E aí eu estou falando o quê para mim? Dor. Porque eu estou vendo a lógica da coisa, existe emoção, eu passo pano, eu justifico de todas as maneiras. Esse exemplo que a senhora está dando, nós estamos falando do lado espiritual. Eu estou falando de todo sentido. Isso, mas o que me lembrou é relacionamento. Às vezes a pessoa fica presa num relacionamento
por várias situações, ou num trabalho, por exemplo, e fica justificando tudo. Você, por exemplo, você conhece as pessoas, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa íntima, pode ser... Você está relacionando com pessoas, você conhece pessoas. Então, uma pessoa que você acha legal ali. Mas a sua lógica está dizendo o seguinte, aquela pessoa é legal, ela é bacana, mas eu tenho que ter cuidado. Porque senão isso pode me levar a uma situação. Mas como eu dou guarida para minha emoção, eu não uso a minha lógica, eu crio uma expectativa. Quando a pessoa comete um erro, aí eu me decepciono profundamente e falo que ela é culpada pela minha dor. Mas eu tinha visto, eu vi, eu sabia que aquilo poderia acontecer. Então, se eu resolvo arriscar, eu tenho que ter um compromisso comigo de que eu resolvi arriscar, agora eu tenho que aguentar as pontas sem lamentar e sem constituir uma família. Quando você está no seu local de trabalho, um dos compromissos morais é você usar a sua inteligência. Você usar a lógica da coisa, dentro do seu trabalho, por exemplo. Analisar bem, olhar com critério todas as coisas. Quando eu não faço isso, eu vou carregar a dor. Porque alguma coisa ali não vai dar certo, porque eu tenho que saber separar as coisas. Sabe por quê? O compromisso moral, ele é didático, ele é correto e ele é exigente. E aí nós não estamos preparados para a exigência. Então nós estamos mentindo com a dor. Essa situação de falar do compromisso nosso... Eu estou falando assim, a gente com a gente, isso, né? Terceirize também, né? A pessoa não está cumprindo com o compromisso, sei lá, em todos os âmbitos. Relacionamento, aqui na casa, não vou falar só de relacionamento e trabalho, que é assunto mais comum da gente estar dizendo, mas na casa, por exemplo, a casa não está fazendo o que eu espero no compromisso, então eu também não vou cumprir, também não vou fazer. A tendência é que a gente sempre justifique com alguma coisa. E aí o fato de eu não fazer, eu estou abrindo mão do meu compromisso e não é com a casa mais. Nesse ponto eu acho que a gente é muito... Eu ia falar outra palavra, mas falta inteligência. Né? Desinteligente. Desinteligente, que a gente falou aquele dia. Porque a gente cava um buraco muito grande, sabe? Gente, é tão... Isso, eu vou falar abertamente aqui na live, mas é tão comum que as pessoas procurem a casa. Não, eu quero fazer parte, eu vou me entregar e tudo mais. E esquece que a casa é feita de seres humanos, de pessoas. E que pessoas vão acertar, decepcionam, ou eu acho ruim. Ao invés de sentar e conversar, eu simplesmente me afasto e esqueço daquele compromisso que eu fiz e do momento em que a casa abriu a porta e que eu estive ali. Pessoas, por uma questão de religião, não cumprem com o meu compromisso, com o que eu assumi. Nossa, vira uma bagunça, vira uma situação de cobrança e de egoísmo que, assim... Mas isso coloca a gente num patamar muito ruim. Só age dessa maneira a pessoa que é descompromissada com ela e com o resto das coisas. Porque ela não consegue ter um pensamento lógico. Então, hoje em dia, passar o pano é delegar o meu sofrimento para o outro, delegar a minha decepção para o outro. Orgulho, vaidade. Eu queria fazer uma pergunta. Existem compromissos que têm começo, meio e fim. Né? Um casamento na Igreja Católica, por exemplo. Você casa, você assume um compromisso e aquele compromisso acaba quando uma das pessoas morre. Então aqui acabou o seu compromisso. É o ideal, né? Deveria ser o ideal. É o que existe lá como regra, né? Quando você se compromete, eu vou, durante 21 dias, vou fazer a oração do anjo Gabriel, então você se comprometeu a fazer aquela oração. Então tem começo, meio e fim. Tem compromissos que não tem um fim, não segue uma regra. Por exemplo, aqui a casa. Nossa, sua cabeça é sensacional. Vai. Vai. A casa, nós assumimos um compromisso com a casa de realizar o trabalho. Como saber que esse compromisso terminou para que você não fique empurrando ele com a barriga e acabe sendo uma coisa mal feita? Porque assim, algumas pessoas entram na casa e vão seguir outros caminhos. Porque elas entendem que terminou o trabalho dela ali e que ela não precisa ir para outro canto. Como? Nossa, eu vou falar de forma muito prática o que eu entendo, e aí se alguém quiser complementar, pra mim é igual quando, sei lá, eu entro na faculdade, eu vou lá e não faço matrícula. Eu comecei o compromisso, não comecei a abandonar, não ir lá e nem fechar, nem trancar,
nem justificar, né? Fazer a parte burocrática. Eu tô falando um exemplo bem burocrático. Eu vou ficar com aquilo ali, pelo menos, né? Tô dando um exemplo pra ver se faz sentido pra você. Eu vou ficar com aquilo ali sempre, nossa, eu comecei algo e não terminei. Compromisso é isso, eu não começo, não termino. E a nível espiritual, dentro da casa, do mesmo jeito que eu fiz, eu entendi, porque vai chegar um momento que você entendeu, não, meu ciclo nessa casa acabou, ou não acabou. Se acabou, eu sento e converso, do mesmo jeito que eu entrei. Mas eu acho que a pergunta dele é mais como, né? Como eu entendo que o meu compromisso é não, mas aí é o seguinte. Não, você já falou não, mas aí tá, mas aí pessoal. eu acho que é muito pessoal. O sentimento de que ele acabou? É como que eu me vejo. Ó, eu tinha um compromisso aqui no centro que ele. Nossa, eu acho que mas eu tô vendo. Vem, eu acho que é o que a gente fala sempre. Quando eu começo a perceber que eu estou fazendo por obrigação, que é tudo automático, obrigação, que já não é mais prazeroso, eu acho que tipo, eu não preciso mais ter compromisso. Mas eu acho que é mais profundo aí o que eu estou questionando. Não é tão simples assim. Entendeu? Aí por isso que eu falo que você tem que usar a lógica e a inteligência. Porque às vezes realmente você tem um compromisso com a casa até o final da sua vida. Entendeu? E aí, porque antes de você reencarnar, você assumiu. E aqueles espíritos que estavam direcionados para trabalhar com seus guias através da sua mediunidade, você vai romper esse compromisso. Mas isso não fica no subconsciente? Não é algo que a gente sente? Aonde que eu falo que eu uso a lógica. Geralmente, quando a pessoa sai da casa, é porque ela cria uma expectativa dentro daquilo que ela projetou para ela e a casa não corresponde. Por isso que o primeiro compromisso que ela tem que fazer é consigo mesmo. A casa seria uma consequência. Mas quando eu assumo um compromisso com a casa, como você falou na live, esperando que a casa venha fornecer tudo aquilo que eu acho que ela deve me fornecer, quando eu digo casa, gente, em qualquer religião. E aí eu falar, não vou mexer com isso mais, porque não está dentro daquilo que eu desejaria fazer. Será que o que eu desejo fazer realmente também está certo? Entendeu? Então, por isso que isso dá outra live, tá? Certo? Isso aí dá outra live. Eu já vejo esse tipo de compromisso, vira tipos de compromisso, já não é o mesmo compromisso falando, tipo assim, o que você falou às vezes vira mais uma promessa do que um compromisso. Porque o casamento você promete estar ao lado da pessoa na sala. E aí de repente você sente, não tô mais bem com aquela pessoa. Eu prometo fazer uma novena de tanto. Vai ficar preso pra da vida. Entendeu? Então, mas aí eu falei, aí a gente entra em vários tipos de compromisso. Não é? Não, mas fez sentido a sua pergunta. Fez muito sentido. Mas é muito interessante, porque isso tem que fazer com que nós repensamos. Sabe por quê? O compromisso ele é chato, ele é rotina. O compromisso, ele mexe com algumas coisas e fala assim, não faz parte. Mas quando você tem um compromisso, aí fica momentaneamente chato. De repente acontece um evento que te dá mais gás ainda para você continuar fazendo. Entendeu? Jesus é um exemplo prático, os apóstolos passaram por isso, né? Então, por exemplo, quando Jesus vai ser preso pelos soldados romanos, o que eles fazem? Eles fogem. Então pergunta se conhece Jesus, todo mundo nega que conhecia Jesus, porque naquele momento baqueou o compromisso, né? Afrouxou o compromisso, o medo fez com que eles fizessem isso. Jesus sabia disso, né? Mas ele deu tal acervo porque ele também sabia que passado esse momento eles iriam usar a lógica, iriam usar o raciocínio e voltar a assumir o compromisso e cumprir até o final de suas vidas com maestria, como todos eles fizeram. Entendeu? Essa é a mensagem de Jesus. Porque o autoconhecimento você vai fazer com dificuldade mesmo. Entendeu? Às vezes não vai ser fácil, não vai ser bom, assim, prazeroso como a gente gostaria. Mas existe aquele negócio, não está prazeroso hoje, mas lá no meu interno, quando eu busco, faz não está prazeroso, mas eu tenho que passar por esse momento. Entendeu? Então é mais profunda essa questão. Isso é entender o compromisso. Bom, gente, todo mundo, que nós estejamos juntos aí para mais outros momentos como esse. E quem sabe no próximo a gente consegue aprofundar um pouco mais sobre esse ponto que o Guto levantou. E se alguém tiver dúvida, deixem perguntas aí, eu acho que é importante, a casa está disponível, tá bom? Que Deus e a espiritualidade esteja presente na sua vida, proteja
que é negativo, e que aos poucos você possa sempre alimentar o seu compromisso com o seu propósito de vida. Procure refletir e pensar sobre o seu propósito. Sempre nos mostra o caminho, o objetivo, e ele nunca desampara. Que estejamos com o coração e com a mente aberta para entregar o nosso melhor. Não só para Deus, mas para nós mesmos. Que Deus abençoe todos vocês. Quem será que te ensinou a fazer o que você já fazia sem ninguém te ensinar? Algumas coisas já nascemos sabendo, aquele dom que não se pode explicar. Quem será que ensinou a hora certa pro galo cantar? Quem ensinou solfejos para o sabiá? Quem ensinou ao João de Barro a construir um lar? Quem ensinou aos peixes a subir o rio pra vida continuar? E a lagarta com quem aprendeu encasular? É a hora certa de sair para poder voar. Foi Deus quem te fez, só Ele pode te dizer porquê. Ele também chora por te ver sofrer. Ele morreu pra te deixar viver, mas ressuscitou, está mais vivo que eu e você. E se tem algo que quiser saber, Ele tá do seu lado pra te responder. Fale com Ele, comece a viver. O que será que fica cada dia mais difícil perdoar? E cada dia menos tempo pra se amar. Trabalha pra comer, comer pra trabalhar. Por que será que Deus perdeu em tantos corações o seu lugar? Quanta coisa ainda falta pra gente enxergar, que sem Ele não existe vida. Foi Deus quem te fez, só Ele pode te dizer porquê. Ele também chora por te ver sofrer. Ele morreu pra te deixar viver, mas ressuscitou, está mais vivo que eu e você. E se tem algo que quiser saber, Ele tá do seu lado pra te responder. Fale com Ele, comece a viver.